Queridos, boa noite. É com muita honra, muita alegria que eu estou participando dessa série de palestras realizada através da instituição Sensibiliza em prol da África, Angola. É uma série de palestras cujo objetivo é contribuir no trabalho social que venha favorecer ao povo africano, especificamente Angola. E eu, escritora, missionária, palestrante, mentora, professora Juliana Nogueira. Estou contribuindo, fui convidada a integrar o grupo da Sensibiliza, cujo objetivo é contribuir através de palestras nesse trabalho social que tem sido desenvolvido. Quero estar aqui fazendo abordagem acerca da temática que eu quero estar falando, que é sobre a liderança, liderando com sabedoria e com excelência. Todo líder de sucesso ele precisa ter clareza e evidência de propósito. Ele precisa entender que liderar não é controlar. Liderar é exercer um cargo de influência, de destaque, mas que tem um propósito e um objetivo: transmitir legado nas pessoas à sua volta, contribuir na vida de outras pessoas, porque há um propósito divino. Ninguém está aqui neste mundo aleatório, sem propósito, sem objetivo. Eu e você estamos aqui para desempenhar um propósito, uma missão na vida das pessoas. E a nossa vida ela só ganha relevância quando nós desempenhamos com eficácia o nosso chamado, o nosso propósito de vida. É preciso entender que os processos, que os desafios, que as situações adversas que nos sobrevêm, ela tem o objetivo de agregar algo nas nossas vidas, de contribuir nesse propósito para o qual nós fomos chamados, para o qual nós fomos designados. Mas é importante entender, queridos, que a maneira como eu e você lidamos com as circunstâncias adversas faz total diferença na nossa vida. Não é o sofrimento em si que nos torna pessoas melhores, mas é a nossa reação em meio aos processos difíceis. É a maneira como eu e você lidamos com as circunstâncias difíceis que nos sobrevêm que irá determinar a nossa vida. É quando nós tiramos o nosso foco da dor, do sofrimento e focalizamos no propósito divino, entendemos que por trás da dor há um propósito a ser designado, a ser realizado, e que tudo o que acontece à nossa volta contribui para realização desse propósito. Então, liderar é um chamado. Nem todas as pessoas elas foram chamadas para a liderança, mas todos aqueles que foram chamados para liderar, eles tiveram que passar por processos, eles tiveram que passar por desafios para que o caráter fosse forjado, para que ele tivesse clareza de propósito acerca do chamado de liderança para o qual ele foi designado. Quero estar aqui pontuando alguns pontos acerca do líder de sucesso. Ele precisa entender que é necessário gerenciar as emoções. Nunca o líder de sucesso ele irá liderar com eficácia, deixando que o emocional se sobreponha ao racional. Ele é uma pessoa que tem que ter autocontrole nas suas ações, decisões, jamais tomar uma decisão, movido pela emoção do momento, porque quando nós tomamos decisões movidas pelo sentimento, pela emoção do momento, nós temos a tendência de nos arrependermos. Então, a gente nunca pode tomar uma decisão, uma escolha baseada no sentimento de raiva, de ira. Enfim, quando as nossas emoções elas estão afloradas. Há uma pessoa renomada, ele diz que nunca tomava uma decisão quando ele estava cansado. Ele sempre esperava estar descansado, as suas emoções tranquilas, para que ele pudesse pensar com clareza e evidência e assim tomar decisões eficazes na sua vida. Então, o líder de sucesso ele tem que ter esse conhecimento, essa clareza, ele precisa ter esse discernimento que ele jamais pode tomar uma decisão baseada no sentimento, na emoção do momento, e se posicionar dessa forma representa maturidade, alguém maduro emocionalmente, que não é dominado pelas emoções. O líder de sucesso, querido, ele não espera estar com vontade para ele executar aquilo que ele sabe que tem que fazer, porque ele é uma pessoa disciplinada.
ele disciplina a si próprio, ele tem autocontrole. O líder de sucesso, ele também sabe gerenciar o seu tempo. Ele é uma pessoa que vive disciplinada, ele traça metas, objetivos para desenvolver projetos e ações que têm o objetivo de realizar a tarefa, a missão para a qual ele foi designado. Então, ele é uma pessoa que ele sabe o que é prioridade e aquilo que vem para minar o seu foco, a sua energia, o seu tempo, que são distrações, são os famosos ladrões do tempo, que são pessoas, tarefas, situações que não vêm para somar no propósito. Então é necessário a gente ter essa clareza, essa evidência acerca de priorizar aquilo que é importante, aquilo que vem para somar no propósito, no objetivo. Querido, todo líder de sucesso, ele sabe respeitar a lei do mentoreio. Ele entende que na sua trajetória, ao pontapé inicial, onde ele inicia o seu cargo de liderança, pessoas passaram pela sua vida, pessoas essas que outrora agregavam saber, conhecimento, experiência, e que de uma certa forma essas pessoas, elas agregam algum conhecimento, algo que pode ser válido no seu crescimento. Uma pessoa que lidera com sucesso e sabedoria, ela não pode se fechar dentro de si mesma e se achar o detentor da verdade, e achar que só ela sabe, só ela domina, só ela tem conhecimento. Talvez ela possa até ter algum conhecimento profissional mais elevado, mas ela não pode desprezar a sabedoria, a experiência de alguém com mais vivência que pode transmitir e agregar no seu crescimento. Então, o líder de sucesso, ele respeita a lei do mentoreio. Ele entende que ele pode estar hoje na condição de liderança, de liderar, mas outrora ele foi liderado por alguém. Outrora alguém transmitiu um legado de saber, de conhecimento, de experiência de vida para ele. E que ele passa por degraus até chegar ao nível de liderança. É o líder de sucesso que lidera com sabedoria e com excelência. Ele não despreza o dia das coisas pequenas. Ele entende que antes de ter uma promoção, uma elevação de nível, ele teve que passar por pequenos degraus, pequenos patamares que foram cruciais para o seu conhecimento elevado, para o seu crescimento, enfim, para a sabedoria gerada, para que ele pudesse chegar ao cargo de liderança. Então é muito importante, queridos, valorizar o dia das coisas pequenas, porque quem não valoriza o dia das coisas pequenas não está preparado para gerenciar coisas grandes. Deus, ele nos confere pequenas responsabilidades, pequenos encargos, e a maneira como nós lidamos com o dia das coisas pequenas irá determinar bênçãos maiores nas nossas vidas. Para ilustrar esta minha fala, eu trago, querido, como texto para parafrasear a parábola dos 10 talentos, onde o proprietário de uma terra, ele se ausentou temporariamente da sua propriedade e antes de ausentar-se, ele entregou aos seus servos alguns talentos. A um ele distribuiu 5, a outro ele distribuiu 3, a outra distribuiu 2, a outra distribuiu 1. Conforme, queridos, aqueles servos, eram vistos por ele. E diz que ao voltar da sua viagem, ele vai pedir conta dos talentos que ele havia distribuído. E aquele a quem ele deu 5, investiu, granjeou mais 5, totalizando 10. Aquele a quem ele entregou 3, investiu, totalizando 6, e ali entregou de volta. Aquele a quem ele entregou 2, investiu, granjeou mais 2, totalizando 4, e ali entregou ao seu chefe. Aquele que recebeu um único talento por medo do chefe retornar, ele não ter como entregar, ele acabou que enterrando aquele talento e devolvendo o mesmo para ele. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos testados na nossa vida. Muitas vezes nós recebemos pequenos encargos e não sabemos que o pequeno é um campo de treinamento para algo maior que nos sobrevirá. Não entendendo que muitas das vezes nós estamos sendo submetidos a testes para algo posterior que nos será conferido. E muitas vezes desprezamos o pequeno, não entendendo que o pequeno, na verdade, representa um teste do nosso caráter, um teste da nossa integridade. E a maneira como nós desempenhamos, que nós gerenciamos
o pouco que nos é conferido determinará bênçãos maiores da nossa vida. Porque cada processo, cada desafio vivido tem o objetivo de forjar nosso caráter, de forjar em nós um caráter íntegro, de forjar em nós um caráter disciplinado. Porque a pessoa disciplinada, ela não só desempenha determinada tarefa quando ela sente desejo, mas ela entende que ela precisa desempenhar aquela tarefa porque é uma responsabilidade que lhe é conferida. É uma das ações do líder de sucesso. É ele saber gerenciar com destreza, com eficácia, com excelência os pequenos encargos, para que posteriormente ele possa ter uma elevação de nível. É o exemplo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas de José. Querido, José era um homem que liderava com excelência, porque outrora lhe foi conferido pequenas tarefas e responsabilidade, e onde José era colocado, ele desempenhava com excelência, ele fazia com esmero, com dedicação, de maneira que ele prosperava no trabalho das suas mãos. E José, ele sempre era promovido. No cárcere ele se destacou, ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele se tornou um bom administrador. Outrora, querido, ele havia passado pelo cárcere, lá o caráter dele foi forjado, ele foi amadurecido para o próximo nível. E no término, no final, ele chegou verdadeiramente a um patamar mais elevado, que foi ao cargo de governador. Mas nós vemos que ele está sempre sendo testado, o seu caráter está sempre sendo colocado à prova. E cada etapa que ele viveu, a sua reação positiva, de extrair aprendizagem dos processos difíceis que ele viveu, foi crucial para que ele tivesse uma elevação de nível. Então, a maneira como eu e você lidamos com o dia das coisas pequenas, a maneira como nós reagimos aos processos que nós vivemos e enfrentamos, irá determinar bênçãos maiores da nossa vida, que nós possamos estarmos atentos aos testes que nos sobrevêm, para forjar o nosso caráter, para gerar em nós maturidade, para gerar em nós sabedoria, para aguçar os nossos sentidos, a nossa visão, para que nós possamos enxergar além do momento. Todo líder de sucesso que lidera com sabedoria e excelência, ele tem visão de propósito. Querido, ele tem clareza de propósito, ele sabe para o que ele foi chamado. Ele carrega uma meta, ele carrega um objetivo, um propósito dentro de si e vive em busca daquilo que ele almeja, que ele deseja. Ele não permite que os desafios, ele não permite que as limitações o paralise. Ele entende que muitas vezes para crescer, ele precisa romper com alguns vínculos, com algumas ambiências, porque, queridos, há lugares que vêm para nos limitar. E nós precisamos entender que quando o lugar está nos limitando, é tempo de romper, é tempo de se movimentar. Quando pessoas que estão ao nosso lado já não agregam mais conhecimento, já não contribuem mais no nosso crescimento, é preciso aprender a encerrar ciclos. Para que novos ciclos se abram, nós precisamos aprender a encerrar ciclos. Porque nem todas as pessoas estão no mesmo propósito que nós. E quem não está na mesma meta, no mesmo objetivo, acaba que se tornando distração e pode nos desviar do foco da nossa missão. Quero estar aqui pontuando algumas virtudes, algumas ações conferidas a todo aquele que foi chamado para liderar com sucesso e sabedoria. É uma pessoa disciplinada, que sabe o que precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Ele entende que ele precisa traçar metas, estratégias para chegar onde ele deseja chegar. Ele é uma pessoa de visão ampla, ele não se limita às circunstâncias. É uma pessoa humilde que está aberta a aprender, a ouvir. Ele respeita a lei do mentoreio. Ele entende que hoje ele pode estar mentoreando, mas outrora ele foi mentoreado. E haverá alguém num patamar mais elevado que ele que poderá contribuir também no seu crescimento, porque a nossa vida é de aprendizagem contínua. Nós jamais podemos nos fechar dentro de si e nos acharmos detentores do saber, do conhecimento. Precisamos estar abertos a aprender, porque, queridos, sempre há alguém que pode contribuir no nosso crescimento, na nossa elevação. Todo líder de sucesso é uma pessoa perseverante. Ela não se permite parar pelo cansaço, pelo desânimo, não se permite parar pelas circunstâncias,
mas é alguém determinado, é alguém que luta, que vai em busca do seu objetivo, daquilo que deseja alcançar. Todo líder de sucesso, querido, é uma pessoa de foco, é uma pessoa centrada naquilo que ela entende como meta, como propósito, como objetivo de vida. Toda pessoa que lidera com excelência é uma pessoa destinada à grandeza. É uma pessoa cujo coração, querida, é generoso, porque ela entendeu que ela não foi chamada para si próprio, para conquistar algo que vai trazer objetivo para si mesmo, mas será para contribuir na vida de outras pessoas. E por cultivar a generosidade, ela acaba se tornando uma pessoa próspera, uma pessoa que irá contribuir, deixar legados para outras pessoas à sua volta. Toda pessoa, querido, que foi chamado para liderar com sucesso, é uma pessoa, querido, que não se deixa parar, né? Não se deixa levar pelas circunstâncias à sua volta. É uma pessoa madura emocionalmente, é uma pessoa que tem clareza e evidência de propósito. Ela sabe para o que ela foi chamado. Então, que eu e você possamos entender que há um propósito a ser desempenhado, onde quer que nós estejamos, seja qual for o cargo a ser desempenhado, seja um cargo de autoridade eclesiástica, seja um cargo administrativo, um cargo profissional, enfim, qualquer que seja a área ou instância, você que foi chamado para liderar, que você possa ter clareza e evidência, que quando você exerce esse cargo, você está deixando um legado para as pessoas à sua volta. Um legado vai ficar, porque o seu chamado para a liderança ele não é eterno, mas o legado que você vai deixar das ações, da pessoa que você vai transmitir uma mensagem para alguém quando você já não estiver mais. Por algo que eu aprendi, deixe marcas por onde você passar, a fim de que quando você faltar, você possa ser lembrado. Eu lembro-me, queridos, da época em que eu desenvolvi ações ministeriais como profissional, liderando nas instituições como missionária capelã. E eu entendi que a minha estadia naqueles lugares era temporária, que eu não estaria ali, né, definitivamente, mas que a minha estadia ali era apenas por um tempo. E por isso que eu entendi que eu tinha que me desempenhar com excelência, que eu tinha que transmitir o legado para as pessoas que ali se encontravam. Porque quando eu não estivesse mais, os feitos, as realizações seriam lembrados por outras pessoas. E pessoas iriam lembrar das ações que eu realizei. E elas também seriam motivadas a continuarem realizando. Então aquele que lidera com excelência, querido, ele deixa marcas. Ele deixa legado. Ele entendeu que ele não foi chamado para manipular, para controlar, mas ele foi chamado para transmitir um legado para as pessoas à sua volta. Muitas vezes a gente confunde liderar com controlar, mas o líder de sucesso que lidera com sabedoria, com excelência, ele não é controlador, ele sabe dividir tarefas, ele sabe delegar tarefas para as pessoas à sua volta. Ele aprende a respeitar o modo, a forma como as pessoas fazem. Porque, queridos, muitas das vezes nós queremos achar que aquilo que nós fazemos é melhor do que o outro, porque estamos num cargo acima, elevado. E acabamos que muitas das vezes negligenciando e desprezando a maneira como os outros fazem. Mas o líder maduro emocionalmente, o líder que lidera com sabedoria e excelência, ele sabe respeitar o modo como as outras pessoas fazem, porque alguém pode não fazer da mesma forma que você faz, mas se aquilo que ela faz do jeito dela, da forma como ela aprendeu, tem o mesmo resultado que você tem, isso é o importante, porque há uma identidade, todos nós, querido, temos a nossa identidade. Nós precisamos defender a nossa essência, onde quer que nós cheguemos. O líder de sucesso, ele entendeu isso porque ele passou por processos onde seu caráter foi forjado. E ele não se permitiu ser influenciado pelas ambiências, mas defendeu a sua essência, quem ele é. A essência é aquilo que você é. Quando, querido, os aspectos materiais são tirados de você, o que permanece é seu ponto de vista, seus pensamentos, seus ideais, suas ideias, enfim, são o legado a ser transmitido para as pessoas à sua volta. Então é muito importante entender que liderar não é controlar, liderar com sucesso e com sabedoria é delegar tarefas.
Liderar com sucesso e com sabedoria é respeitar a identidade das pessoas sem querer impor, sem querer controlar, manipular. Muitos confundem sobre o papel de um líder, que muitas vezes quer impor poder, quer impor vontade, mas quem aprendeu a liderar com sucesso e com sabedoria é alguém que contribui no crescimento das outras pessoas, é alguém que respeita, que ele dá identidade, a essência. E isso é importante, é crucial para a nossa vida. É uma grande escritora, best-seller renomada, por nome de Joyce Meyer. Ela relata em um dos seus livros, se não me falha a memória, Liderando, um livro de liderança, destinado a líderes de todas as instâncias. E ela vai falar que o seu destaque como líder, como pessoa conhecida, como alguém renomado, uma escritora renomada, evangelista renomada, o que foi importante e crucial para que ela chegasse no patamar que ela chegou, foi o fato dela se manter fiel a Deus nas pequenas coisas. E aí vai resumir e parafrasear a minha fala quando eu falei acerca da importância de se valorizar os pequenos encargos, os dias das coisas pequenas, as pequenas tarefas que nos é incumbida, que nos é confiada, que determinam bênçãos maiores da nossa vida. Porque, queridos, em uma empresa, uma pessoa, antes de ela ser promovida a um cargo elevado, ela primeiramente vai exercer um cargo menor. Ela nunca vai de imediato entrar e ser promovida. Primeiramente, ela vai passar pelo teste da experiência, de como ela vai desempenhar aquele cargo, né, o seu comportamento, enfim, uma série de fatores a serem avaliados que contribuirá no desempenho positivo dela para que ela seja elevada de cargo, de nível. Então é importante entender que o líder de sucesso, ele é uma pessoa destinada à grandeza. Ele for alguém chamado para liderar, para gerenciar, para administrar, seja na empresa, seja no ministério, seja profissionalmente, enfim, um cargo que ela exerce influência, que ela é uma pessoa de destaque, que ela tem notoriedade, que o papel dela é transmitir legado para as pessoas à sua volta, para deixar marcas para as gerações vindouras, porque quando ela não estiver mais naquela instância, naquela ambiência, mais uma mensagem, um sinal, enfim, um legado está sendo transmitido, e aquele legado que for transmitido por via dela será perpassado para outras gerações que sobrevirão. Então, talvez você não tenha recebido o chamado para a liderança ministerial ou profissional, mas há um chamado onde você está, e esse chamado ele precisa ser desempenhado com eficácia, com excelência, entendendo que a sua função é transmitir algo positivo para alguém. Desempenhe com excelência os pequenos encargos que ele foi confiado, porque a maneira como você lida com o dia das coisas pequenas irá determinar coisas maiores na sua vida. Entenda que você está sendo constantemente submetido a testes, e a maneira como você lida com cada teste que vem para forjar o seu caráter irá determinar patamares maiores elevados. Você será elevado a degraus maiores de elevação, mas você precisa entender que é necessário passar por desafios, processos que vêm com o objetivo de lhe treinar, de forjar o seu caráter, para que posteriormente você possa adquirir maturidade necessária para lidar com as coisas grandes. Porque desafios virão, oposições virão, mas você estará preparado, amadurecido, através dos desafios anteriores que você experimentou, para que você pudesse chegar ao patamar de elevação que você até então chegou. Então, que você possa liderar com excelência, lidere com sabedoria, onde quer que você esteja desempenhando esse papel, realize com eficácia, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, porque de fato você está fazendo para Ele. Talvez alguém não esteja reconhecendo o trabalho que você está fazendo. Talvez alguém olhe e julgue o trabalho que você está desempenhando. Mas a intencionalidade do seu coração, com a qual você faz, será preponderante para que você possa crescer. Não seja uma pessoa que vive em busca de autoafirmação, de autoaprovação. Talvez você não seja elogiado pelo trabalho que você está desempenhando, mas o fato de você estar realizando vai deixar uma mensagem para alguém,
Talvez alguém não esteja verbalizando, falando, mas alguém vai reconhecer aquilo que você está fazendo. E esse reconhecimento irá te elevar de nível, te levará ao próximo degrau, a um cargo de liderança. Mas outrora você precisou primeiramente passar pelo processo do teste, onde você foi submetido a desafios, mas que esses desafios vieram para agregar crescimento, maturidade, para que posteriormente você tivesse preparado para viver desafios maiores que ele sobreveio. Então, que você possa liderar com sabedoria, com excelência, com esmero, com dedicação, que você possa ser uma pessoa determinada, disciplinada, que você tenha foco, sobretudo humildade, que é crucial. Queridos, quantas pessoas deixam de crescerem por causa da falta de humildade? Elas se fecham dentro de si, se recusam a querer aprender, a querer ouvir, a querer, querido, serem mentoreados por pessoas que podem agregar na sua vida. E por se fecharem, por acharem que são detentores do conhecimento, do saber, elas acabam muitas vezes que deixando de aprenderem algo novo, de adquirir uma informação nova. Eu lembro de uma certa feita, de um relato, de uma pessoa que agregava muito conhecimento, uma pessoa que agregava muita sabedoria. Aquela pessoa ela se encontrava em uma mesa cercada de pessoas, e as pessoas ali conversavam entre elas, cada uma mostrando o conhecimento que tinha mais do que a outra, como se fosse uma competição, um duelo para saber quem dizia mais. E o resultado é que aquela pessoa dotada de muito saber, muita sabedoria, ela não verbalizava nada, ela não falava nada acerca do conhecimento. O resultado, ela era a que mais sabia, mas a que menos falou, porque ela não queria se expor. O que eu quero dizer através desse relato, que pessoas sábias, querida, elas não têm problema de autoafirmação, elas não têm necessidade de expor, de quererem mostrar que sabem, porque, querida, a sabedoria, ela é humildade na sua essência. Uma pessoa humilde, ela é uma pessoa despida de orgulho. Uma pessoa humilde, ela não tem problema de autoafirmação. Então, é importante para se chegar a um cargo de liderança, é você manter um coração humilde, é você ser uma pessoa aberta a ouvir, a aprender, a reconhecer fraquezas e fragilidade, os pontos que você precisa melhorar, os pontos que você tem sido desafiado a crescer mais. Haverá fragilidades que podem impedir o teu avanço, você desempenhar-se com eficácia. E esses pontos frágeis, eles precisam serem trabalhados. Mas para que os mesmos sejam trabalhados, você precisa reconhecer, você precisa admitir, você precisa estar aberto a aprender, você precisa estar aberto a ser confrontado, porque o confrontamento expõe quem somos. O confrontamento expõe as nossas fraquezas. Uma vez que elas são expostas, nós somos trabalhados, somos tratados. E nesse processo de sermos trabalhados, nós podemos crescer, amadurecer, adquirir mais sabedoria para que possamos nos desempenhar com eficácia no encargo, no papel de liderança que foi nos conferido. Então a nossa vida é uma vida de constante aprendizagem, de amadurecimento, mas tudo depende do nosso posicionamento. Deixe essa mensagem abordando acerca da liderança, do líder que lidera com sabedoria, com excelência, que se destaca no trabalho das suas mãos e que entendeu que foi chamado para transmitir um legado, que entendeu que precisou passar pela lei do mentoreio, pela etapa do mentoreio, de ser mentoreado, para depois mentorear, e que aquilo que outrora ele recebeu, ele aprendeu, seja por intermédio, por via de outras pessoas ou dos processos e desafios experimentados, ele irá transmitir para a vida de outras pessoas. Então que eu e você possamos, queridos, entender que Deus nos chamou para liderar com sucesso, com sabedoria, para transmitir um legado para as gerações, para as pessoas que nos veem, que nos observam e que nos veem como referência, porque todo líder de sucesso ele é uma referência para as pessoas à sua volta. Ele é uma pessoa, querido, que se torna coluna, referência, alguém que inspira outras pessoas. Liderar com sucesso é inspirar. Liderar com sucesso é contribuir no crescimento. Liderar com sucesso, querido, é discipular pessoas. Liderar com sucesso é transmitir legado para as pessoas à sua volta. Liderar com sucesso é deixar marcas por onde passa. Floresça no lugar em que você foi plantado, entendendo que quando você não estiver mais aí, mas a semente lançada vai florescer, vai frutificar.
e você irá deixar mensagem para alguém. Essas pessoas que viram em você uma referência, elas irão também transmitir mensagem de crescimento para outras pessoas à sua volta. Então, que você possa crescer, florescer, que você possa deixar o legado de alguém que liderou com sucesso e com sabedoria e que deixou sua marca, que revolucionou a história, a geração. Deixo aqui a minha mensagem, missionária, escritora, palestrante, mentora, professora, Juliana Nogueira. Essa mensagem de fortalecimento, de inspiração, para inspirar todos vocês que vierem a ouvi-la. Mensagem destinada à instituição Sensibiliza em prol de Angola, África, do qual eu tenho a honra de estar participando, transmitindo o meu legado de sabedoria. Tenham boa noite.